segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que é a questão administrativa. Primeira parte é a parte temática. Hoje estamos falando, dentro do curso de sondagem, do acompanhamento de sondagem. Nessa segunda parte, o objetivo é falar de gestão cristã. Hoje eu falo gestão cristã. Eu já falei em manual administrativo, falei sistema Dynamis, não que não seja, né? Mas a palavra como fazer a gestão cristã, para nós ganhou corpo, ganhou maturidade espiritual. Ou seja, a gestão cristã significa que se eu sou um cristão verdadeiro, né, se eu então tenho a Bíblia como referência da minha vida, né, então lá fala que eu, por ser cristão, tenho um pequeno Cristo em mim. E não vou entrar nos aspectos mais profundos, mas ser cristão é ter Cristo em si. E esse Cristo deve crescer. E a gestão cristã é fazer ou se comportar de acordo com a vontade de Deus, como falou o Pai Nosso. Isso não é religião. E a Dynamis, e a Academia Dynamis, eu e a própria empresa, estamos aqui para fazer isso, né? De mostrar, então, o que é ser um cristão verdadeiro, que é a vida espiritual. Então, a vida espiritual, ela começa quando? Quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo. Porque esse nascimento é nascimento do seu espírito. Na verdade, é uma vivificação do seu espírito. Agora, não estou aqui para julgar se você nasceu de novo ou não, mas sim, eu estou para indicar o comportamento da vida cristã no empreendedorismo geotécnico. Nós fomentamos o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. A palavra produtivista está ligada mais ao sistema financeiro, vamos dizer, como que é o esquema financeiro. Nós estamos restaurando tudo, restaurando o prédio, as pessoas e reconstruindo, porque restaurar é reconstruir, e reconstruir de acordo com o governo de Deus. Isso não é religião, assim como Israel foi reconstruída também, tá? Por causa do povo que se desviava da vontade de Deus. Assim como o povo de Deus no deserto também, enfim, tem uma série de histórias contingentes da Bíblia sobre isso. Mas então vamos para um aspecto mais prático, que eu já venho falando, e essa gestão cristã então passa por duas questões básicas que eu não posso mais permitir que os gestores não cumpram. Eu prefiro não ter o trabalho do que fazer uma gestão que não seja cristã. Então, e o trabalho a gente precisa ter para que as pessoas, para que os parceiros possam ter o seu ganha-pão, digamos assim, porque Deus prometeu comida, vestimento e morada, tá? E eu, como filho de Deus, eu estou aqui pondo isso na prática do plano horizontal, né? Do plano do homem, plano natural. E a orientação que eu tenho é que tem que fazer o FFO, né? Que tem FF é de fluxo financeiro ou operacional. Então, a parte financeira é onde o inimigo mais ataca, né? E 35 anos de experiência, a gente já viveu várias tristezas, desilusões, né? Mas temos que ser persistentes. O inimigo, nesse mundo, ele ataca muito e ele prejudica a vida de todos nós. Aí daquele que não está sendo obediente a Deus, aí daquele que não está vivendo uma vida espiritual. E o fluxo financeiro, então, é simplesmente um arquivo Excel, onde estão todas as solicitações de propostas, né? E que são organizadas, então, numa sequência de trabalhos que a gente também pode ir aprimorando com o tempo. Mas o básico está lá e o básico eu percebo que os gestores, até então, não conseguem cumprir adequadamente. Eu não posso mais permitir isso. Então, o pagamento da gestão só vai ser feito se houver um cumprimento por parte dos gestores do fluxo financeiro operacional. A outra coisa é o PPPO,
né? E a gente sempre diz que são 3 P's para lembrar de planejamento. O primeiro P é o problema. Qual o problema? Todo mundo tem problema, né? Todo mundo sai da cama tem uma série de problemas. Eu chamo de problema. É pendências. Eu saio da cama e tenho uma pendência de, sei lá, escovar os dentes. Tenho a pendência de tomar banho. Sei lá, de tomar um café, de almoçar, de pegar meu carro. Pendência. Tem uma série de pendências para ir fazendo as minhas atividades. Então, o primeiro P são pendências, são os problemas que eu tenho que estar resolvendo. O segundo P é das providências, né? Então, vamos supor que você precisa ir até um certo lugar. Em certo lugar, você precisa ver as providências que vai tomar. Se esse lugar é na esquina, as providências é sair na rua e andar com as suas próprias pernas até a esquina. Mas se essa providência está a 10 quilômetros de você, você não vai andar 10 quilômetros, você vai pegar seu carro, Uber, enfim, e andar aquela distância. Agora, se essa pendência é ir para o Japão, aí você tem que programar compra da viagem, programar um calendário e tal. Então é a providência. Qual a providência? Bom, quando um dos senhores que são os nossos parceiros não souber dar a providência, então é que vem a pergunta. Você tem que perguntar para nós, e se a gente souber responder, senão nós vamos buscar alguém que saiba mais. E isso no campo horizontal, mas no vertical é falar com o Espírito Santo, e ele vai dizer o que fazer, né? Mas primeiro, eu como contratante no plano horizontal, devo então, olha, tenho essa pendência, tenho esse problema, e eu vou tomar essa providência. Você aprova essa providência? A palavra é essa. Você tem que fazer uma pergunta e eu aprovar ou responder. Você tem que ir atrás da providência e eu ratificar. Por que que eu ratifico? Porque sou eu contrato. Então, por uma certa pendência, por um certo problema, você está contratado para resolver aquele problema, você tem que ver como vai resolver. Agora, por isso que cria o procedimento. Se tem procedimento, siga o procedimento. Se não tem, tem que submeter a minha pessoa. E aí que vem um problema grave espiritual. Que as pessoas começam a fazer da cabeça dela, eu acho. Não, nem eu acho, nem eu tenho experiência. Porque se não tem procedimento, o problema, a pendência deve ser dirigida para mim no sentido de eu aprovar qual vai ser a sua providência, né? E o terceiro P? O terceiro P vale por dois. É o P de prazo e o P de prioridade, né? Às vezes a pessoa tem várias atividades que vai levar 10 dias, por exemplo, mas uma é prioritária a outra. Então, nessa história do prazo, também temos um outro problema, que se eu tenho 3 providências que vão levar 10 dias e elas têm a mesma prioridade, tem que ser feitas em paralelo. Então, elas devem ser feitas, provavelmente, por uma ou mais pessoas, para dar conta de fazer aquelas 3 providências em paralelo. Então, por exemplo, verificar um boletim de sondagem. Eu não tenho um boletim por dia. Eu tenho talvez dezenas de boletins por dia. Eu tenho pessoal para fazer isso. Se tenho, ótimo. Se não tenho, eu tenho que qualificar. Eu tenho que formar. E aí que vem o termo capacitação e dar oportunidade para outros. Esse assunto que a gente falou ontem, falou hoje, eu vou falar amanhã também, se Deus quiser, por conta da importância dele. Sem isso, eu não posso admitir que a pessoa seja um gestor da Dynamis. Ela tem que se enquadrar nisso. Ela tem que obedecer isso. Ela tem que se organizar, planejar com isso. O FFO e o PPPO. Não dá para admitir mais. Bom, mas aí a pessoa errou. Errou em não fazer alguma coisa de acordo com esses procedimentos. Não entendeu isso. Por isso que eu vou repetir amanhã e talvez eu repita mais alguns dias, né?
Bom, aí ela vai ter uma consequência, né? Porque se para fazer esse trabalho ela ganha X e ela não fez adequadamente, ela não pode ganhar X, tem que ganhar menos que X. Aí por isso que você não paga a conta de luz, IPTU, nas datas certas, você tem uma multa, né? Tem uma consequência. E no campo espiritual, a consequência é muito grave quando a gente não obedece a Deus. É gravíssimo. E se a gente não nasce de novo, então a consequência é ir para o inferno. Está escrito na Bíblia. Agora, por isso que eu estou falando, que nós fomentamos o empreendedorismo esotérico, que é cristão verdadeiro e produtivista. Veja que tem um cristão verdadeiro aí no meio. Pagamos só com o produto, e o produto, se não tiver em boa qualidade no tempo certo, terá uma consequência de até não recebê-lo. Né? Então vamos para a próxima parte do nosso mini treinamento, que